Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Quem vos escreve é a irmã Daiane Sena aqui do Paraná. Estarei compartilhando mais uma experiência da parte de Deus. Na primeira parte do primeiro vídeo, compartilhei os níveis da unção 1, 2 e 3 no mundo espiritual, e agora estarei compartilhando os outros níveis de unção 4, 5, 6 e 7. Ao todo são 7 níveis da unção que o Senhor Deus me revelou. No primeiro vídeo, relatei como o cristão passa pelos níveis espirituais, e como a aparência dele fica no mundo espiritual após subir os níveis da unção, e como Satanás e os demônios passam a enxergar este cristão. Já os próximos níveis que estarei relatando são totalmente diferentes. Os 3 primeiros níveis espirituais, acontece com a unção do Espírito Santo. Já os próximos níveis espirituais, acontece com a real presença da pessoa do Espírito Santo. Então, terminado alguns períodos de jejuns consecutivos, e estando eu em oração, o Senhor Deus começou a me revelar os níveis da unção. Então senti a presença do Senhor Deus de uma maneira muito poderosa, e então ele começou a falar comigo sobre os níveis da unção. E a cada nível que o Senhor Deus ia me revelando, sentia como se meu corpo fosse perdendo as forças devido ao poder das suas palavras. E quando chegou no 7º nível, eu já estava no chão sem forças, pois a presença do Senhor Deus era tão forte, tão poderosa, tão impactante que levei vários minutos para me recuperar dessa experiência gloriosa. E para cada nível da unção, o Senhor Deus também me mostrou pessoas da Bíblia que passaram por esses níveis espirituais. E agora estarei relatando tudo isso para vocês. Antes, uma observação: em cada nível da unção, me foi revelado que existem 10 degraus espirituais que o cristão precisa subir para poder mudar de nível. Ou seja, são 7 níveis com 70 degraus espirituais. E em cada nível, o Senhor Deus vai te provar e te testar emocionalmente, financeiramente e espiritualmente. Mas porém persevere e aguente firme, não desista, não murmure, apenas confie. Confie totalmente em Deus, porque o Senhor Deus só vai confiar a você a unção, quando Ele puder confiar em você. O 4º nível da unção. No 4º nível, as manifestações dos dons espirituais ficam mais fortes. Os dons espirituais são bênçãos e habilidades que nos são dadas pelo poder do Espírito Santo. E neste 4º nível, foi-me revelado também que existem 10 anéis espirituais que o cristão pode receber. Citarei o nome de apenas 2 desses anéis. O primeiro anel é o anel da autoridade espiritual. O segundo anel é o anel de mistérios espirituais. Lembrando que a Bíblia nos diz que Cristo adorna sua noiva, e o significado de adorno no hebraico é honrar. Mas porém, o apóstolo Pedro adverte: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. 1 Pedro 3, verso 3 a 4. Ou seja, o foco do verdadeiro cristão deve ser adornar o interior, meditando na palavra de Deus, orando, jejuando e buscando ao Senhor. No 4º nível, a operação dos dons é potencializada. O apóstolo Paulo conhecia muito bem os dons espirituais, tanto que ele deixou registrado em suas cartas. E como o apóstolo Paulo disse: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas porém de demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 4 a 5. Paulo ousadamente viajou por diversas nações pagãs levando o evangelho de Cristo, realizando curas e milagres, expulsando demônios e ganhando almas para o Senhor. E o Senhor Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Atos 19, versículo 11 a 12. O 5º nível da unção, a palavra falada. Neste nível, a palavra falada do verdadeiro cristão terá muito poder no mundo espiritual e também no mundo físico. Um exemplo na Bíblia
é o do profeta Elias. Então Elias, o tisbita que habitava em Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva senão segundo a minha palavra. 1 Reis 17 versículo 1. Então, foi segundo a palavra de Elias que não choveu durante 3 anos e 6 meses. Em 2 Reis 1 versículo 12 tem outro exemplo. E respondeu Elias: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu, e o consumiu a ele e aos seus 50. Ou seja, neste nível a palavra terá poder para agir sobre os elementos como água e fogo. Elias pediu que o fogo caísse, e o Senhor Deus fez cair. Elias disse: segundo minha palavra não chove mais, e não choveu. O que Elias falava, o Senhor Deus assinava embaixo. Neste nível, as palavras têm muito poder, e lembre-se de que por sua palavra, Deus criou tudo o que existe, e suas palavras sempre se cumprem. A palavra de Deus é viva e cheia de poder. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Hebreus 11 versículo 3. Mas porém, é preciso ter cuidado, pois as palavras têm poder para abençoar e para amaldiçoar. A palavra só poderá ser bênção, se estiver com o coração no lugar certo, ou seja, para abençoar a vida de alguém, o coração tem que estar centrado e focado em Cristo. 6º nível da unção, e o nível dos sinais de maravilhas. A operação de maravilhas realiza obras extraordinárias além do poder humano. Esse nível altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis. A operação de maravilhas provoca o desprendimento da energia divina, a fim de operar grandes mudanças na ordem natural das coisas, pois isto é uma manifestação do poder sobrenatural no reino natural. Isso dá a entender que pode haver uma variedade enorme de milagres operados pelo poder do Espírito Santo. Moisés, amando de Deus, fez sinais milagrosos para mostrar a Faraó a fim de que o líder egípcio libertasse o povo. Os sinais e maravilhas confirmaram a mensagem de Deus ao Faraó e aos egípcios, para que soubessem que Moisés tinha sido enviado por Deus. E em Êxodo 33 versículo 11 parte A diz, que o Senhor Deus falava com Moisés como quem fala com seu amigo. Este é o 6º nível da unção. Moisés esteve neste nível, e ele pediu para ver o Criador do universo, o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a resposta de Deus foi, Êxodo 33, versículo 22 a 23, o Senhor Deus disse: quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar, então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. O 7º nível da unção, e o nível da intimidade profunda com o Senhor Deus, é quando o cristão vive exclusivamente para Deus, e vive somente para agradar a Deus. E então o Senhor Deus me revelou os níveis da unção que Jesus teve enquanto esteve aqui na terra como homem, do seu nascimento, até ele ser batizado por João Batista no Rio Jordão e receber o Espírito Santo. Ele alcançou o 6º nível da unção. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites e estando em oração, ele passa para o 7º nível da unção, e então começa o seu ministério. E durante todo o seu ministério, Jesus operou no 7º nível da unção. E lembrando que nenhuma outra pessoa na Bíblia teve tantos milagres em seu ministério quanto Jesus, mas porém, nem todos os milagres de Jesus foram registrados na Bíblia. O Evangelho de João explica que seria impossível registrar todas as obras realizadas por Jesus. João 21 versículo 25 diz: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. No 7º nível, Jesus operou milagres sobre a natureza como: Jesus acalma a tempestade, Jesus anda sobre as águas, a multiplicação de pães e peixes, a figueira que secou. Mateus 21 versículo 21, Jesus respondeu: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira,
mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. No 7º nível, Jesus operou milagres sobre as doenças como a cura dos 10 leprosos, a cura da mulher do fluxo de sangue, a cura do homem com a mão mirrada, a cura de um cego de nascença. No 7º nível, Jesus operou milagres sobre a morte como a ressurreição de Lázaro, a ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo, entre tantos outros milagres. E Jesus também mostrou que sabia o que estava dentro do coração de cada pessoa, e fez profecias sobre o futuro. Mas vale lembrar que o apóstolo Paulo deixa bem claro em sua carta aos Filipenses, dizendo que Jesus foi obediente ao Pai, ao ponto de entregar a sua própria vida em nosso favor, mas esvaziou-se a si mesmo tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Filipenses 2, versículos 7 a 8, e termino dizendo que esses são os 7 níveis da unção, e vale lembrar que o número 7 é o número da perfeição de Deus, pois Deus criou o mundo em 7 dias. Ao todo, o número 7 é usado na Bíblia mais de 700 vezes. O 7 é o número da transformação, e é a primeira manifestação do homem para conhecer as coisas do Espírito, as coisas de Deus. A 7ª unção na Bíblia é uma mistura também dos 7 óleos bíblicos: mirra, nardo, bálsamo, aloes, rosa, acácia e canela. Significa o derramar do Espírito Santo em nossas vidas, e o agir de Deus a nosso favor através da comunhão, da oração, do jejum e da obediência. E se porém você se acha incapaz, saiba que a unção vai te capacitar, pois a unção faz a diferença. Deus abençoe a todos. Shalom.